Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente fala um pouquinho, né, sobre o arcadismo brasileiro. Na aula passada, tá, a gente falou bastante sobre o arcadismo português, fiz uma introdução, tá, com vocês sobre as propostas arcades e falamos do bocage, tá? Nessa aulinha, a gente vai falar sobre o arcadismo no Brasil e eu vou retomar questões importantes, tá? Que eu estabeleci na aula passada. Bom, primeira coisa para a gente entender o arcadismo é pensar nessa associação tão rápida que o aluno faz com o Carpe Diem, tá? Vanessa, tá errado associar, né, diretamente ao Carpe Diem? Não, claro que não, mas o arcadismo ele vai muito além, né, dessa proposta apenas do Carpe Diem, tá? Vamos entender esse segundo nome, né, o neoclassicismo. É o novo clássico, um novo equilíbrio, uma nova volta, né, desse olhar para a racionalidade, tá? Então pensa no arcadismo como um período que vai negar, tá, o barroco, a tensão barroca e vai se apegar de novo ao equilíbrio clássico, tá? Porque nós estamos aqui no século XVIII, no século das luzes. Gente, eu gosto muito de trabalhar com essas duas imagens, tá? Percebam o quanto nessa imagem a natureza predomina, tá? Obviamente que uma natureza ainda um pouco obscura, tá? Em relação, né, aí às propostas arcades, mas pensa nessa obscuridade como ainda resquícios barrocos e a luz sendo incendida aí, né, sobre essa jovem. A vestimenta dessa mulher precisa chamar a sua atenção também, que não é uma vestimenta que condiz com a vida no campo, tá? Então eu tenho aí uma vestimenta burguesa para a gente pensar o tanto, né? Olha lá, que há pessoas que realmente trabalham no campo e outras pessoas que querem aproveitar essa vida no campo, mas sem perder os valores burgueses, ok? Esse outro quadro, tá? É um quadro tipicamente arcade, com predomínio do amarelo. Esse amarelo também precisa chamar a tua atenção, porque é um amarelo referente à descoberta do ouro, tá? Em Minas. E olha só a vestimenta desse casal, tá? Aqui sim eu tenho um modelo de vida tipicamente arcade, tá? Esse casal aí com esse cachorrinho, tá? Olha lá, nada mais arcade e campestre que isso. Bom, então aqui eu tenho algumas características, olha lá, o arcadismo traz a reação aos exageros verbais da arte barroca, uma volta à simplicidade, superação dos conflitos espirituais da época anterior. Gente, aqui, ó, fé e religião vão ser substituídas aí pela razão e pela ciência, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Surge aqui a figura de um déspota, tá? O despotismo esclarecido. Então, o rei, ele não vai se apoiar mais nos preceitos da igreja, ele vai se apoiar no intelectual, tá? O déspota mais importante que vocês vão ver melhor em história, e a gente vai falar um pouquinho dele na próxima aula, é o Marquês de Pombal, tá? Vai surgir a galera que vocês adoram, olha lá, a física do Newton, a química do Lavoisier, surge a teoria do bom selvagem com o contrato aí social do Rousseau, né? Quem lembra dessa teoria? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe, e olha lá, a dúvida, o pessimismo, a negação do homem são substituídas pelo otimismo. E a gente aqui nessa troca é a prova de que isso deu certo, né? A gente está aqui exercitando a razão para chegar ao conhecimento de uma verdade, tá? Nós ainda nos apoiamos na racionalidade. Gente, aqui eu tenho alguns pensadores, né? Como Montesquieu na política, o Voltaire na filosofia e o Rousseau na música. Né, eu soube recentemente que ele escrevia partituras musicais, achei super interessante. E o René Descartes, dá uma olhada nessa frase. Penso, logo existo, tá? Será que nós existimos sem pensar socialmente, né? Para que a gente possa existir socialmente, a gente precisa pensar. Lembra do Fabiano, né, de Vidas Secas, né? Totalmente dominado pela figura do soldado amarelo. Será que o Fabiano pensava, né? Será que ele existia socialmente, tá? Então é uma frase que dá pano para manga aí para nós, ok? Bom, aqui estão as propostas do arcadismo que eu discuti já na aula anterior, e elas são importantíssimas, são termos em latim por conta dessa retomada greco-romana, né, dessa proposta da retomada greco-romana, né, greco-latina. Então, olha lá, inutilia truncar,
tá? A aula de arcadismo português eu comecei a aula com a musiquinha do Mogli, né? Necessário, somente o necessário. Gente, nutilha truncar é cortar o inútil. Será que a gente vive apenas com o necessário? Né? Eu acho que é utopia, né? Porque a gente tem muita coisa que talvez a gente não precisaria. E ele não tá falando só de bens materiais, né? Às vezes é importante a gente cortar até pessoas inúteis, viu, gente? Faz um bem pra pele que só Deus. Fugir urban, fugir da cidade. Ai, Vanessa, mas eu adoro a cidade, eu adoro shopping, não consigo ficar sem shopping, né? Não é o que você pensa, é o pensamento do século XVIII. A cidade como um lugar tóxico, você vai buscar a vida no campo. Áurea mediocriotas. Gente, esse é o mais difícil, é você tá com a áurea mediana, a cabeça tranquila, né? Sem excesso, sem preocupação, imagina, né? Nos tempos de hoje, muito difícil. Locus amoenos, o lugar ameno. O que é o lugar ameno para a poesia Arcade? O campo, ok? Então, sempre quando aparecer rio, floresta, né, as flores, o poeta convidando a Marília, né, para colher flores, isso é locus amoenos, é o lugar ameno, tudo bem? E o carpe diem, que virou um clichêzão, né, infelizmente, ou felizmente, né, virou até perfume do Boticário, mas aproveitar o tempo, colher o dia como se fosse o último, tá? Então são essas propostas Arcades que você vai buscar na poesia. Aqui eu tenho outras características como objetividade, restauração das regras clássicas. Se você estiver anotando, eu espero que você esteja assistindo essa aula anotando. Você tem aqui soneto decassílabo, tá? Restauração das regras clássicas é o soneto decassílabo. Bucolismo, referente ao campo, bucólico. Pastoralismo, pastor, também referência ao campo. E o uso de pseudônimos, tá? Nomes falsos. Gente, é só você pensar, tá? Será que os poetas, eles levavam a vida que eles pregavam? Difícil, tá? Então, aqui no Brasil, a causa é ainda mais política, porque os nossos poetas, né, eles foram inconfidentes, participaram da Inconfidência Mineira, mas esse uso de nomes falsos é para mostrar que é uma vida que é pregada, mas não é vivida, tá? Por isso esse nome falso, né, esse pseudônimo. E, gente, o arcadismo no Brasil, então, começa em 1768 com a publicação, né, dessa obra aí, né, Obras Poéticas do Cláudio Manuel da Costa. E aqui vem um contexto histórico que é importantíssimo. Bom, como eu já disse, o arcadismo ele vai representar esse fim, né, do conflito espiritual da época barroca. E aqui se descobre o ouro, gente. Então, se lá no Barroco a capital política e econômica era a Bahia, aqui é Minas, tá? Se descobre o ouro em Minas Gerais, né, em Ouro Preto, a antiga Vila Rica. Então, Minas vai ser a capital política e econômica. E, gente, olha a jogada política, tá? O arcadismo no Brasil é uma jogada política. Se descobre o ouro, tá todo mundo enriquecendo e você vai convencer a população a levar uma vida simples, tá? Então, eu tenho o surgimento de uma sociedade urbana e a Inconfidência Mineira em 1789. A Inconfidência Mineira foi a primeira tentativa de independência política, né, do Brasil contra os impostos portugueses, né, contra a derrama, tudo bem? Bom, então a gente vai para os autores, tá, da lírica, que são dois. O primeiro é o Cláudio Manuel da Costa, tá? Cujo pseudônimo aí é Glauceste Saturnio, tá? Quais são as características desse autor, gente? Linguagem simples, na medida do possível, tá? Lirismo, bucolismo, pastoralismo, culto à natureza e a característica mais importante, herança camoniana. Ele vai escrever poemas no modelo camoniano. O que é isso? Soneto, decassílabo, composição antitética com exploração de paradoxo e assim por diante. E, gente, o Cláudio Manuel da Costa, junto com o Tomás Antônio Gonzaga, que é o próximo poeta que a gente vai falar nessa aula, eles foram poetas que participaram ativamente da Inconfidência Mineira. Então a gente costuma dizer, né, que foram homens que pegaram nas penas para escrever, mas também pegaram em armas, tá?
O Cláudio Manuel da Costa, ele vai ser preso em 1789 e vai ser encontrado morto, né, em 4 de julho aí do mesmo ano. Gente, por muito tempo se cogitou, tá, que ele tivesse cometido suicídio, tá, mas depois se provou que ele, na verdade, foi assassinado na cadeia. Tudo bem? Bom, então eu vou ensinar para vocês, como eu já ensinei na aula anterior, como analisar um poema Árcade. O que você vai buscar num poema Árcade? A musa, tá? O poeta ele sempre vai falar com o seu amor. Elementos da natureza, rio, flores, chuva, florestas, né? Natureza. E elementos da mitologia, a presença dos deuses, Júpiter, Vênus, sei lá, céu com letra maiúscula, né, sendo personificado, então elementos da mitologia greco-romana. Esses são os 3 principais elementos que você vai buscar, ok? Bom, então vamos analisar junto esse poema, dá uma olhadinha, tá? Você bateu o olho, soneto. Cláudio Manuel da Costa vai escrever sonetos, tá? Em modelo camoniano. Gente, primeira linha, você já tem elementos da natureza e a musa. Olha lá, o vento e a Nise. Vamos ler junto? Não vês, Nise, esse vento desabrido que arranca os duros troncos? Então vem vindo um vento que está arrancando os troncos. Não vês esta, quem será que é esta? Que vem cobrindo o céu, sombra funesta entre o horror de um relâmpago incendido? Não vês a cada instante o ar partido dessas linhas de fogo? Tudo cresta, tudo consome, tudo arrasta e infesta o raio a cada instante despedido. E aí você se pergunta, quem é essa, né, que vem cobrindo o céu, acompanhada de um vento, arrancando os duros troncos? É a tempestade, gente, que vem acompanhada, né, por essas linhas de fogo que estão partindo o céu, que são os raios, tá? Então, nas 2 primeiras estrofes, ele está descrevendo uma chuva, uma tempestade que está chegando. E aí ele vai dizer para Nise, né? Ah, não temas o estrago que ameaça a tormenta fatal, que o céu destina, vejas mais feia, mais cruel desgraça. Rasga o meu peito já que és tão ferina, verás a tempestade que em mim passa, conhecerás então o que é ruína, tá? Então essa chuva, essa tempestade, na verdade é uma metáfora para o amor, essa paixão que vem arrasar o coração do poeta, tá? Então olha lá os 3 elementos, tá? Ele está se declarando para essa mulher. A Nise, elementos da natureza, né, com o céu, com a chuva, com o raio, né, com o relâmpago, e a presença da mitologia com a personificação do céu. Dá uma olhada, né, o céu com letra maiúscula. Tudo bem? Bom, outro poema, tá, que o Cláudio Manuel da Costa vai escrever, que é super pouco explorado pelos vestibulares, mas você tem que saber, tá, o nome dele e a proposta desse poema, que é Vila Rica, tá? Vila Rica é escrito no modelo camoniano, tá? Épico, então no modelo dos Lusíadas, com 10 cantos, versos decassílabos, né, oitavas e assim por diante. E sobre o que fala esse poema? Sobre Vila Rica, sobre a descoberta do ouro em Minas, tá? Então eu coloquei um trechinho aqui para você, olha lá. Enfim serás cantada, Vila Rica, teu nome impresso nas memórias fica, terás a glória de ter dado berço a quem te faz girar pelo universo, tá? Então percebam que é o verso aí 199, né, até 202, então um poema longo, tá? Sobre Vila Rica, sobre Ouro Preto, ok? Bom, vamos para o Tomás Antônio Gonzaga. Gente, o Cláudio Manuel da Costa é um poeta significativo, mas o Tomás Antônio Gonzaga é o principal poeta, tá, do arcadismo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, tá, tem uma obra aqui, olha lá, que é O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, uma obra que está na lista da FUVEST, tá, desse ano. É um livro um pouquinho longo, mas é belíssimo, sobre a Inconfidência Mineira, e a Cecília dedicou vários poemas ao Tomás Antônio Gonzaga. Gente, junto com o Cláudio Manuel, participou ativamente, tá, da Inconfidência Mineira, só que ao contrário do Cláudio Manuel, ele não vai ser morto na cadeia, né, mas ele vai ser exilado na África, tá, onde ele vai ficar, né, até a sua morte. Bom,
Eu tenho aqui o pseudônimo dele, Dirceu, né, poeta mais importante aí do arcadismo, e a obra dele, Marília de Dirceu. Aqui tem um trechinho, né, do Antônio Cândido, que foi um grande professor, né, literato aí da USP, tá? E olha o que o Antônio Cândido falou sobre o Gonzaga, gente. Gonzaga é um dos raros poetas brasileiros e certamente o único entre os Árcades, cuja vida amorosa tem algum interesse para a compreensão da obra. Marília de Dirceu é um poema de lirismo amoroso, tecido à volta de uma experiência concreta. A paixão, o noivado e a separação de Dirceu e Marília, tá? Que é a Maria Doroteia. Bom, o que o Antônio Cândido está dizendo? Que o Tomás Antônio Gonzaga é um dos raros poetas em que a vida amorosa baseou toda a sua obra, tá? Gente, o Tomás Antônio Gonzaga era apaixonado pela Marília, né? A Maria Doroteia, né? Cujo pseudônimo era Marília, devia ter seus 13, 14 anos, tá? E o Tomás Antônio Gonzaga ia se casar com ela. E não pôde, porque foi preso por conta da Inconfidência Mineira, tá? Vai ser exilado na África, e vai se casar com uma jovem, né? Até estava grifado o nome dessa jovem aqui, que era filha de um traficante de escravos. Então, logo ele, tá? Que era abolicionista, eu não vou conseguir achar aqui o nome para vocês, mas logo ele, né, que era abolicionista, vai acabar se casando com uma jovem filha de um traficante de escravos, tá? Bom, a obra dele, gente, se divide em 3 partes, tá? A obra Marília de Dirceu. A primeira parte são 33 poemas em que ele vai celebrar a Marília. E aqui nessa primeira parte, gente, são poemas, né, Árcades por excelência. Então vai estar a natureza, vai estar elementos da mitologia e a musa, tá? Como se ele estivesse feliz, né? Ele estava feliz. Na segunda parte são 38 poemas, mas aqui a ambientação muda. Eu não vou ter elementos da natureza, porque ele está preso, tá? Então, toda a ambientação da natureza vai ser substituída pela masmorra, tá? Então, ele está sofrendo, ele está amando ainda essa Marília, mas ele está preso. E a terceira parte, cuja autoria, tá? Olha lá, é colocada em xeque, a gente não sabe, né, exatamente se foi ele mesmo que escreveu essa parte, há críticos que duvidam, tá? É a retomada da temática da primeira parte. Alguns críticos, gente, dizem que não foi ele que escreveu essa parte, tá? Outros dizem que ele escreveu essa parte antes de conhecer a Maria Doroteia, porque Marília, vocês sabem que ele roubou do Bocage, né? O Bocage que usava esse pseudônimo, tá? Mas, enfim, para nós aí o que interessa é vocês saberem que a terceira parte retoma a temática da primeira, tá? Então, para nós aí, eu acho que o que interessa mais é a parte 1 e a parte 2. Dá uma olhada no poeminha da parte 1. Bom, o aluno tem que bater o olho nesse poema e falar assim, Vanessa, mas não é neoclassicismo? Cadê o soneto? Tá? O Tomás Antônio Gonzaga fugiu às regras clássicas. Lembra naquela característica regra clássica que eu falei, ó, você tá anotando? Anota aí, soneto decassílabo. O Tomás Antônio Gonzaga quebrou com as regras clássicas. Ele não escreveu sonetos, tá? Então, olha lá. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio o gado. Ele tá fazendo propaganda dele mesmo. Ó, eu não fico guardando gado alheio, eu tenho o meu gado, tá? De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos, dos sóis queimado. Tenho o próprio casal, eu tenho casa própria, e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto, tá? Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, à minha sorte, tá? Então, olha lá, a musa, tá? E o elementos da natureza, tá? Ele tá fazendo propaganda e olha a minha estrela ali, ó, personificada, tá? Que é a presença da mitologia, né? Essa sorte, tudo bem? E a segunda parte, ele continua falando com a Marília, mas olha como a ambientação muda, gente. Nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, inda Marília adoro a tua formosura. Amor, na minha ideia te retrata, busco extremoso que eu assim resista, a dor imensa que me cerca e mata. Olha como se aproxima um pouquinho, né, do romantismo. Quando em eu mal pondero, então mais vivamente te diviso. Vejo o teu rosto, escuto a tua voz e riso. Então, a única esperança para o poeta, né, nessa masmorra preso é lembrar
da Marília, tá bom? Bom, então essa é Marília de Dirceu, tá? Esse poeminha, gente, eu gosto, né, de colocar na aula. Esse é um poema, tá? Em que ele tá sofrendo pela Marília, tá? Mas é um poema da primeira parte, não é da segunda, ele não tá preso ainda, mas ele tá sentindo falta dela, tá? Então dá uma olhada, tá, na metáfora que ele constrói. E olha essa estrutura paralelística, as estrofes têm o mesmo tamanho. Já me vai, Marília, branquejando o louro cabelo que circula a testa. Este mesmo que a alveja vai caindo e pouco já me resta. Então o cabelo dele tá ficando branco. As faces vão perdendo as vivas cores e vão-se sobre os ossos enrugando, vai fugindo a viveza dos meus olhos, tudo se vai mudando. Então o cabelo dele tá ficando branco, a pele dele tá ficando enrugada, ele tá ficando velho, tá? Se quero levantar, minhas costas vergam, se as forças dos meus membros já se gastam, vou a dar pela casa uns curtos passos, pesam-me os pés e arrastos. Ele tá acabado. Então você vai lendo e você vai pensando, puta, ele tá envelhecendo, mas olha o que ele vai falar agora pra ela. Se algum dia, Marília, me vires assim, desta sorte, vê que assim não me pôs a mão dos anos. E aí você fala, como assim não me pôs a mão dos anos? Os trabalhos, Marília, os sentimentos fazem os mesmos danos. Mal te vi, me dará em poucos dias a minha mocidade o doce gosto. Verás brunir minha pele, o corpo encher-se, voltar a cor ao rosto. Tá? Então, ele não tá assim porque ele tá envelhecendo, ele tá assim porque ele tá longe dela. E olha o neoplatonismo ali, ó. Mal te vir, primeiro verso da última estrofe, me dará em poucos dias a minha mocidade. Ou seja, só de ver a Marília, a minha juventude vai voltar, né? Então é um neoplatonismo aí que ele pega lá do Camões, tá? Então olha que poema belíssimo. E aí pra gente encerrar, tá? Eu vou falar de Cartas Chilenas, que é a obra satírica do Tomás Antônio Gonzaga. Presta atenção que é uma obra importante. O que são essas cartas chilenas? São conjuntos de poemas satíricos, tá? Que vai circular de maneira anônima por Vila Rica, tá? Cartas escritas entre 1787 a 1788, criticando o governador de Minas, o Luiz da Cunha Menezes. Dá uma olhada no desenho que eu fiz para vocês. Cartas chilenas tem 13 cartas que vão ser escritas em versos, tá? Tem um trechinho para dar de exemplo para você, em decassílabo branco, ou seja, sem rima, tá? Quem escreve essa carta? O Critilo. Critilo é um pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga. Onde o Critilo mora? Em Santiago, no Chile, tá? Mas Santiago, na verdade, é Vila Rica. O Critilo está escrevendo cartas para um amigo imaginário que é o Doroteu, que supostamente é o Cláudio Manuel da Costa, e o Doroteu mora ficcionalmente na Espanha, tá? Então o Critilo, que está morando em Santiago, no Chile, está escrevendo cartas para o amigo, acabando com o governador do Chile, que é o Fanfarrão Minésio, tá? Mas o que você tem que lembrar? Que o Fanfarrão Minésio é o Luiz da Cunha Menezes, tá? O governador de Minas, e Santiago, no Chile, na verdade, é a Vila Rica. Então ele cria toda uma ficção para acabar com o Fanfarrão Minésio, né? Com o Luiz da Cunha Menezes, tá? Então o que eu tenho nessas cartas? Cartas que abordam a tirania, o abuso de poder, o nepotismo, a violência, a corrupção, tá? E a falta de conhecimento dos cidadãos que aplaudem, né, o governador, mesmo ele tendo desvios morais, ok? Então, olha lá, eu coloquei um trechinho para você da primeira carta, tá? Lembra que são 13, em que se descreve a entrada que fez Fanfarrão em Chile, tá? Ah, pobre Chile, que desgraça esperas, quanto melhor te fora te sentisses as pragas que no Egito se choraram, do que veres que sobe ao teu governo carrancudo, casquilho, a quem rodeiam os nécios, os marotos e os peraltas, tá? Então, Cartas Chilenas, lembra aí que é uma obra satírica que o Tomás Antônio Gonzaga está escrevendo direcionado ao Luiz da Cunha Menezes. Gente, não é uma crítica ao governo de Minas como um todo, mas uma crítica direcionada a ele. Dá para você comparar aqui com a cantiga de Maldizer. Lembra que era uma cantiga direcionada a alguém com o nome da pessoa criticada, ok? Bom, então é isso. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Cuidem-se.